Coincidência ou não, o século XXI deixa aos poucos uma pergunta no ar. As mulheres estão tomando poder, estão chegando lá com muita competência, com muita clareza, em sociedades onde antes nem se imaginava, as mulheres estão sim chegando ao poder. A presidente eleita Dilma Rousseff, por exemplo, hoje faz parte de um seleto grupo global de mulheres que estão no poder no mundo, onde tem países além do Brasil, como Alemanha, Croácia, Suíça, Irlanda, Costa Rica, Argentina, para citar alguns. E a gente tem também outras áreas que o diga, por exemplo, a poderosa Condoleezza Rice ou a própria Hillary Clinton, que agora ganhou mais poder ainda com a derrota de Obama no Congresso, ou mulheres como no Brasil, no Judiciário, a gente poderia citar a Ellen Grace, ou a senadora que todo mundo admira, Marina Silva, que foi candidata a presidente da República. Mas e no Piauí? O Piauí segue a tendência. A nossa entrevistada especial desse programa sobre as mulheres no poder é uma recordista de votos na Assembleia Legislativa. Pela segunda vez consecutiva, ela foi a campeã de votos e ainda não conseguiu ser batida entre os seus pares. Depois da acomodação política, ou melhor, antes mesmo da acomodação política, a Assembleia Legislativa, dentro desse tema que nós estamos falando, pode ser chamada de a Casa das Sete Mulheres, com o resultado das urnas. E eu vou conversar com uma dessas campeãs que vai nos fazer entender um pouco se as mulheres estão de fato chegando ao poder e se elas estão preparadas para isso. É a deputada estadual e primeira-dama, embora o título não combine com ela até rejeita um pouco isso, Lilian Martins. Eu até gostaria de começar a nossa entrevista, deputada, falando sobre isso. Esse título de primeira-dama não combina muito com essa fase das mulheres. Parece que ele também precisa ser revisto, não é? É exatamente isso. Na realidade, cumprimentar você, a todos, mas assim, eu tenho muito orgulho de ser mulher do governador. Mas assim, sou mulher do governador. A condição em si é importante pelo que eu pretendo, pelo que as mulheres no mundo hoje pretendem, mas ela não me seduz. O título primeira-dama, no primeiro momento, não seduz, até porque pelo seu histórico, do que representou. Eu acho que hoje as mulheres elas têm vida própria, não que isso, diminui nada a mulher, o fato dela ser mulher de governador, mas eu acho que isso não é um título para ser colocado como em primeiro lugar. Apresentar que é a primeira-dama do Estado, enfim. Eu acho que essa pode ser uma coisa posterior. Eu sou a mulher do governador, eu prefiro ser chamada assim, mas o que me seduz é, estando próxima dele, estando ao lado dele, eu posso estar influenciando em ações positivas para o Estado do Piauí. Só isso e nada mais. De qualquer modo, é a primeira vez que o Piauí tem uma primeira-dama que é deputada. Quer dizer, tem até histórias recentes, inclusive, de primeiras damas que viraram deputadas. No nosso caso, é a primeira vez, se eu não me engano, né, que nós temos uma primeira-dama deputada, né, que já atua na política na Assembleia Legislativa. Eu acho que sim, e a história, né, eu já vim de uma data, estou vindo de uma data anterior, e isso me honra muito e sou muito agradecida por isso. Já já a gente vai falar sobre o seu início na política. Antes, porém, fazendo foco no nosso tema, o que eu gostaria de saber é o seguinte: nessa escalada das mulheres rumo ao poder, quais são as ressalvas, os cuidados que as mulheres precisam ser? Quais são as cascas de banana que estão no caminho, eu diria assim? Pois é, são tantas, né? Mas assim, a primeira coisa que eu entendo é que a mulher ela precisa se impor a partir do seu dia a dia, realmente, a partir do seu dia a dia, até porque a história mostra que mesmo diante de tantas lutas de mulheres feministas ou de movimentos de mulheres, mas as mulheres que têm chegado lá, claro que com o apoio de tantas outras, as mulheres que estão chegando lá não chegam em cima de uma plataforma, em cima de uma bandeira específica para as mulheres, né? É uma consequência. A mulher estando lá mesmo, existe uma expectativa muito grande de que quando a mulher chega ao poder, ela vai atuar de uma forma muito diferenciada na área social. Nem sempre isso é verdadeiro. É verdade. E eu só lembrando um pouco aqui o discurso da nossa presidente Dilma, logo depois que ela foi eleita, depois de todo um discurso, ela fez a plataforma dela de campanha, foi toda em cima da macro, de uma coisa macro, da economia, enfim. Mas no momento seguinte à eleição, ela disse assim, falou alguma coisa em relação às mulheres, sim, as mulheres podem sonhar, ou as mulheres podem. Então foi uma coisa assim,
foi uma senha específica que no seu dia a dia, ou no dia a dia do governo, ou no dia a dia do Brasil, as mulheres podem se sentir contempladas. Então, mas não especificamente com uma plataforma, com uma bandeira especificamente voltada para as mulheres. Nessas 17 mulheres que estão nesse seleto grupo global de mulheres que estão no poder, sem falar da presidente Dilma, que entra para a história, sendo a primeira mulher presidente do Brasil, quer dizer, a 7ª da América Latina, etc. Tem alguma especial que você tem uma admiração, deputada? Olha, na realidade, assim, a Dilma hoje faz parte de uma elite do planeta de mulheres, mas todas elas, ao seu modo, eu tenho uma admiração muito especial. A própria chanceler alemã, a nossa querida Angela Merkel, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha e conviver um pouco com a história dela lá na Alemanha, mais especificamente em Berlim. Ela me chama muita atenção, não assim, pela firmeza, como na nossa presidente Dilma também tem, de assuntos não especificamente femininos, mas que denotam no seu íntimo, no fundo, ações que são voltadas para as mulheres. E uma assim que me encantou de uma forma muito especial foi a Michelle Bachelet no Chile. Tem a Golda Meir, que também foi uma pessoa que foi muito importante. A própria Indira, coisas passadas sim, aí, que são pessoas assim que chamaram muita atenção a nível de mundo. A Madre Teresa, que não é uma política, né? Mas que a gente aí citou algumas que não são. Cita algumas que não são. Então, são pessoas assim que foram muito importantes e que são importantes até hoje pelo seu histórico e pelo legado que elas deixaram e que hoje se continua com inúmeras mulheres, né? Na verdade, a mulher, ela encara o poder, e isso é natural, de uma forma mais ampla. O poder não é o poder da força, não é o poder de estar à frente. Muitas vezes é o poder de compartilhar, o poder de dividir, e né? Sabe que uma coisa que eu gostaria muito é que eu não fosse vista, nem eu, acho que nenhuma das outras mulheres, fossem vistas na Assembleia ou em qualquer espaço de poder como a mulher. Assim, é que deveria ser mais uma pessoa e que aquela pessoa reconhecidamente tem o seu valor nos vários aspectos, na sua atuação, no seu dia a dia. E o Brasil tem índices também que nos fazem repensar essa questão, que são as mulheres que são violentadas, né? Quer dizer, a gente ainda tem mulheres silenciosas no sentido da violência também. Nós ainda temos no nosso país índices negativos em relação às mulheres que precisam ser revertidos também. Não tenha dúvida, isso entristece muito, claro que houve um aumento muito grande, mas também houve um aumento muito grande da notificação, que é importante que se diga que hoje as mulheres têm mais coragem, principalmente com o advento da Lei Maria da Penha. Que é uma grande mulher. Que é exatamente uma grande mulher, uma grande cearense, hoje ela está aí. Ela tem sequelas devido à violência familiar, né, o marido, enfim. Mas nós temos, assim, hoje acho que a notificação aumentou mais, a publicização do aspecto também é muito maior, mas os cuidados também. Eu fico muito feliz, porque agora mesmo nós tivemos um afastamento de um juiz, que no primeiro momento disse que aquela lei, acho que nem vale muito a pena falar do que ele imaginou. Mas que não valia a pena aquela lei, que ela deveria ser revogada. Mas em relação à Lei Maria da Penha, é que muitos ainda consideram, não sei se o machismo, mas alguns homens consideram ainda como constitucional, eu não vejo como privilégio. Isso é importante que se coloque, que o que as mulheres querem, na realidade, não é privilégio. O que nós queremos a mais é em toda situação. Quando você está muito abaixo, você precisa de uma condição um pouquinho melhor, ou seja, diferente, eu não diria melhor, mas diferente, para você conseguir chegar ao mesmo nível. Que para as mulheres comuns são as políticas públicas. Exatamente, que são as políticas públicas, no geral. A questão da saúde, principalmente a questão da saúde, a questão da violência, que são aspectos hoje, assim, fundamentais e que tem que trabalhar muito a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o nosso presidente Lula foi quem implantou a nível de secretaria. E tivemos ganhos importantes no nosso país em relação a isso.